É sempre um prazer estar na casa de Deus, entendendo que estamos aqui para prestar um culto a Deus, não para assistir. Então, que o nosso intuito aqui seja de prestar esse culto com o melhor que temos, com o melhor que somos, porque o nosso Deus, ele merece sempre o melhor. Não as sobras, não os restos, mas aquilo que há de melhor em nossa vida. Que estejamos aqui nessa noite com esse propósito de realmente estar com a nossa mente, com o nosso coração voltado para aprender mais do Senhor. Muito bem, eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos hoje sobre o título Dias de Luta, Dias de Glória. Talvez você já tenha ouvido essa frase em algum lugar. Na verdade, essa frase, esse título pertence a uma música da banda Charlie Brown Jr., que foi lançada em 2006, já há algum tempo. É uma música que ficou muito famosa, mas eu confesso aos irmãos que eu nunca ouvi essa música. Ou, aliás, ouvi uma vez, e ele repete muito, dias de luta, dias de glória, então isso ficou marcado na minha memória. Mas ela toda eu nunca vi. Eu pesquisando sobre ela, ela é uma música que fala sobre dedicação e esforço para a realização dos nossos sonhos. Fala em nunca desistir até chegar onde nós queremos, mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Então, é uma letra bem otimista, bem motivadora e que fala sobre lutar, mas que sempre vai existir uma glória no final. Muito bem, eu gostaria de ler aos irmãos a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu gostaria que todos lêssemos uma só voz esse verso. Vamos lá? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Muito bem, quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, Paulo estava preso em Roma, e essas, na verdade, foram umas das últimas palavras de Paulo antes do seu martírio. Paulo, ele sofreu martírio, uma longa perseguição por Nero, muito provavelmente no ano 67 depois de Cristo, e, na verdade, como cidadão romano, ele foi decapitado em vez de ser flagelado, porque o cidadão romano não podia ser crucificado, mas ele sofreu torturas terríveis, e torturas essas que foram inventadas para os cristãos, e Paulo agora, como cristão, sofreu essas torturas. Ele escreve essa carta ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Quando nós pensamos nesse verso, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, normalmente nós pensamos naquela pessoa que está lá morrendo, e ele chama lá as pessoas próximas, aí ele fala, combati o bom combate, bem velhinho, né? Terminei a carreira, guardei a fé. Mas eu gostaria de pensar nesses versos de uma forma diferente, e talvez totalmente contrário a essa situação de morte, de estar prestes a morrer. Eu gostaria de pensássemos nesse verso, como nós que temos vida, que temos toda a vida pela frente, o que eu posso fazer para chegar nesse patamar de um dia declarar, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, tendo profunda convicção de que usei toda a minha vida para servir a Cristo. Eu gostaria que pensássemos dessa forma. Quem foi Paulo? Paulo, ele foi o apóstolo pregador, missionário, plantador de igreja. A Bíblia diz que Paulo, ele foi separado pelo Espírito Santo para servir a Deus. Ele pregou em quase todas as regiões habitáveis da época. Ele pregou com poder, mas pregou embaixo de muitas lutas, de muitas perseguições. Mas sempre nos lugares que ele passou, ele deixou uma igreja plantada, uma igreja de Cristo plantada. Nós podemos concluir que Deus ele fez a obra através de Paulo, com muitas lutas,
mas Deus usou a vida de Paulo para a expansão do seu reino aqui na terra. Então esse foi o apóstolo Paulo que todos nós conhecemos. É interessante que no Novo Testamento nós temos 27 livros, desses 27, 13 são cartas de Paulo. Então ele é um homem que teve uma profunda importância na expansão do reino de Deus e até os dias de hoje, para a vida cristã da igreja. Quem foi Timóteo? Essa pessoa que recebeu a carta de Paulo. Timóteo era natural de Listra, que hoje é a Turquia. Ele é filho de uma mãe judia que era piedosa, chamada Eunice, e de uma avó que também era piedosa, chamada Lóide. E isso tudo nós encontramos na palavra de Deus. A Bíblia diz que Timóteo ele foi instruído nas sagradas letras, nas sagradas escrituras, desde quando era pequeno. Ele já conhecia a palavra de Deus. Qual é a relação de Paulo e Timóteo? Quando Paulo fez a primeira viagem missionária, provavelmente Timóteo ainda era um adolescente. Mas Timóteo pôde participar, juntamente com Paulo, da segunda viagem missionária. E ele participou ativamente dos esforços de Paulo para a evangelização da Macedônia e de toda aquela região da época. Ele realmente foi um assistente do apóstolo Paulo. Ele esteve sempre presente na vida do apóstolo Paulo. A primeira carta de Timóteo, nós lemos a segunda carta, mas a primeira carta foi escrita no ano 64, depois de Cristo, e a segunda carta, 2 anos depois, já quando Paulo estava preso em Roma. Qual foi o intuito de Paulo escrever essa carta a Timóteo? O intuito, o objetivo, era animar a Timóteo e a fazer com que Timóteo se tornasse um líder daquelas igrejas. Paulo, então, ele dá várias orientações a Timóteo. Toda a carta de Timóteo, de 1 Timóteo e 2 Timóteo, nós vamos ver que Paulo dá várias ordens, vários conselhos a Timóteo, e eu gostaria de pegar alguns desses conselhos também para a nossa vida. Conselhos que vêm em formas de verbos. Para quem estuda português, pessoal que estuda português, nós sabemos que verbo é uma palavra que tem a ideia, que traz a ideia de ação. Então, Paulo queria que Timóteo agisse em algumas situações da vida. O primeiro conselho que Paulo dá, na verdade são vários conselhos, eu separei apenas 4. O primeiro conselho que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, guardar o bom depósito exige por parte de Timóteo coragem, firmeza, fidelidade para não cair em tentação e não ceder à pressão. Outras doutrinas estavam surgindo naquela época dentro da igreja e era preciso que Timóteo guardasse o bom depósito, que é a palavra de Deus. Em qual situação e em qualquer situação, a palavra de Deus ela precisa ser guardada, ela precisa ser preservada. Talvez nunca, pensando na nossa época, talvez nunca foi tão necessário guardar esse conceito, de guardar o bom depósito. Irmãos, hoje nós temos tantos desvios teológicos, tantas heresias entrando dentro da igreja, liberalismo teológico, sincretismo religioso, que é a mistura de religiões dentro da igreja, fazendo com que o evangelho se misture com outras seitas, com outras doutrinas. Nós temos o deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo, que é o quê? Tirar o foco de Deus e colocar o foco no homem. Pessoas pastores, líderes estão negociando a verdade absoluta da palavra de Deus por vantagens pessoais. E o conselho de Paulo para Timóteo é: guarda
Guarda o bom depósito. Não negocie o Evangelho. Mantenha essa palavra incontaminável na sua geração. Da mesma forma, hoje, nos dias de hoje, na nossa igreja, em nossas igrejas, como se diz nos campos evangélicos, nos arraiais evangélicos, nós precisamos guardar essa palavra e não ceder às tentações de que nós tanto somos pressionados no dia a dia, de doutrinas, heresias que entram e que estão perto sempre de nós. Segundo conselho que Paulo dá a Timóteo está no capítulo 2, versículo 3, que diz: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O segundo conselho é sofrer. É estranho, não é, receber um conselho desse? Sofra. Já pensou alguém chega para você, Patrícia, sofra. Bom, aqui não há uma apologia ao sofrimento, mas a ideia é que, se for preciso sofrer pelo Evangelho, sofra. Se for preciso você padecer perseguição pelo Evangelho, sofra a perseguição e se mantenha firme. Irmãos, no capítulo 3, versículo 12, o próprio Paulo diz que todo aquele que quiser seguir piedosamente será perseguido. O mundo persegue a igreja, ainda hoje, nos dias de hoje, o mundo persegue a igreja porque, na verdade, o mundo quer perseguir a quem? A Cristo. E se a igreja é fiel, o mundo vai odiar a igreja. Então precisamos ter a disposição de sofrer pelo nome e pela causa de Jesus. É interessante que no capítulo 2, quem for ler, vai perceber que Paulo usa figuras. O capítulo 2, versículo 3, fala sobre a questão de que você aprendeu, você transmita a outros. É o que nós fazemos de discipulado, que eu tenho aprendido de Cristo, eu vou transmitir a outras pessoas que não conhecem essa verdade que eu conheço. Ele usa também a figura do soldado que serve ao seu comandante, que serve a Deus. Ao atleta que obedece, que deve obedecer às regras. E as regras nós encontramos na palavra de Deus. Ele fala também do lavrador, que tem a época de plantar e que tem a época de colher. Ele fala do obreiro, que o obreiro precisa ser achado fiel. Ele fala sobre vaso, ser vaso de honra, serve. São muitas figuras que Paulo usa nesse capítulo 2 para dizer a Timóteo que, se for preciso, sofra. O atleta sofre, o soldado sofre, o lavrador sofre. O vaso precisa ser muitas vezes quebrado e refeito. Isso é sofrimento. Se for por causa de Cristo, sofra. É interessante que Paulo não fala de enriqueça pelo Evangelho, seja famoso pelo Evangelho. Ele fala sofra. Se for preciso, sofra pela causa do Evangelho. Então, o primeiro conselho é guardar, o segundo conselho é sofrer. Se for preciso, sofra pelo Evangelho. Terceiro conselho, tu porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Segundo, o terceiro conselho é permanecer. Permanecer. Quem lê o capítulo 3 vai perceber que aquela igreja estava passando por algumas heresias e até corrupção dentro da igreja. E permanecer na sã doutrina é permanecer naquilo que ele tinha aprendido desde pequeno sobre o Evangelho. Por que será que Paulo dá esse conselho para Timóteo? Porque há muitos que começam bem, mas não terminam bem. Muitos que se desviam, muitos se enfraquecem espiritualmente, muitos começam a negar a verdade, desviar-se da verdade, e Paulo fala: Timóteo, permaneça. Tem muitas vozes por aí, mas permaneça fiel. Cuidado, não busque
novidades. Seja fiel, permaneça naquilo que você tem aprendido. Hoje nós vivemos um mundo onde precisamos sempre de algo novo. E temos igrejas que têm oferecido coisas novas, mas que não são coerentes com a palavra de Deus. Então, precisamos também, assim como Timóteo, permanecer naquilo que temos aprendido. Temos aprendido de Deus, temos aprendido da sua palavra, temos aprendido a andar nos caminhos do Senhor. Precisamos continuar e permanecer aprendendo e também colocando em prática em nossas vidas. 4, conselho: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Interessante que Paulo não fala assim, pregue sobre a palavra. Ele fala, pregue a palavra. A palavra de Deus deve ser o motivo da nossa pregação. Nós temos uma palavra, irmãos, uma palavra que não volta vazia. E temos que ter o compromisso de pregar expositivamente a palavra de Deus. O que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, os meus sonhos, como diz a música de Charlie Brown, não tem importância. O que tem importância é o valor da palavra de Deus. A palavra de Deus, estudamos na escola dominical durante esse mês, que é viva, que ela é eficaz, que ela é inspirada, inerrante, não erra, ela é infalível, ela não falha, ela cumpre sempre os seus propósitos e ela permanece para sempre. Então, precisamos pregar essa palavra que tem a capacidade de transformar vidas. E ele fala, esteja preparado. E como eu vou me preparar? Através do estudo exaustivo da palavra de Deus. Ele dá essa ordem a Timóteo e também dá essa ordem a cada um de nós. Pregue a palavra. Quero voltar para esse verso. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Paulo, ele começou sua vida em Cristo muito bem e a gente pode perceber que ele terminou ainda melhor. Finalmente, Paulo chega ao final dessa carta e é quando ele diz isso. Pensando na nossa vida, existem muitos desafios para nós. Muitos desafios na nossa vida cristã. Muitos desafios para a vida dessa igreja através da vida de cada um de nós. O primeiro desafio que nós temos é combater o bom combate. Temos o desafio de combater o bom combate. Qual foi o bom combate que Paulo combateu? Foi de viver uma vida pelo Evangelho de Deus. Lá em Gálatas 2, versículo 20, próprio Paulo declara, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus. Paulo tinha consciência de que sua vida não valia nada. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo, ele tinha consciência de que sua vida não valia nada se não fosse servir a Deus. Então esse é o bom combate que Paulo combateu e é o bom combate que nós temos para viver. A palavra bom, ela vem do grego excelente, gracioso, insuperável, bonito, precioso, recomendável, magnífico, admirável. Por que esse combate é bom? Porque essa causa merece, vale a pena. A causa de Cristo vale a pena. Vale a pena lutar nesse combate. Enquanto muitas pessoas combatem por causa da política, combatem por causa do futebol, do dinheiro, das carreiras, Paulo, ele combateu a causa de Cristo. Por essa causa, valemos a pena lutar. Paulo se considerava um soldado de Jesus e onde Jesus mandava,
ele cumpria sempre a sua missão. Combati o combate, terminei a carreira. Temos o desafio também de terminar a nossa carreira. A vida cristã ela é comparada com uma maratona onde quem ganha o prêmio é quem chega ao final. Paulo chegou, nós ainda estamos nessa maratona. Interessante que Paulo usa essa figura da maratona como uma corrida de obstáculos, mas sempre apontando para a graça de Deus. E nós temos também essa carreira, essa corrida do dia a dia. Continuar para que a gente possa terminar como Paulo terminou, glorificando a pessoa de Jesus Cristo. E por último, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então nós temos também dias de guardar a fé. A exortação de Paulo era que Timóteo o imitasse e vivesse uma vida em completa vigilância. Guardar a fé não é somente acreditar em Deus, é viver os seus ensinamentos, é viver os seus preceitos, mesmo que as circunstâncias da vida não são boas. Guardar a fé é perseverar acima das expectativas otimistas. Guardar a fé é sofrer pelo Evangelho. Guardar a fé é carregar a cruz, muitas vezes. Guardar a fé é renunciar o eu. Guardar a fé é confiar em Deus, mesmo com os espinhos na carne. Guardar a fé é viver além das circunstâncias, sendo boas ou sendo ruins. Isso é guardar a fé. Precisamos, e são desafios para a nossa vida, combater o bom combate, terminar a carreira. Estamos ainda na carreira, mas o nosso objetivo é terminar a carreira. E precisamos também guardar a nossa fé. Irmãos, dito isso, no mês de janeiro, aqui na Fonte, nós tivemos a oportunidade de trazer a proposta para os irmãos de quais seriam as nossas metas, os nossos alvos enquanto igreja para o ano de 2023. Então, nós temos ali discipulado, recepção, visitação, escola bíblica, coinonia. Muitos ministérios que talvez a gente esteja conseguindo desenvolver mais uns que os outros. Precisamos ajustar uma coisa ou outra. Mas a pergunta é: qual tem sido? Como está sendo você? Em que ponto você está nisso aqui? Como está você com relação ao discipulado? O discipulado visa o quê? Visa conhecer mais a Deus. Fazer a vontade de Deus. É aprender de Deus para transmitir a outras pessoas. Como está você com relação à escola bíblica dominical? Na escola bíblica nós aprendemos da Bíblia, aprendemos a história de Deus. Nós encontramos ferramentas que vão nos auxiliar, enquanto crente, enquanto cristão, a viver uma vida lá fora, de testemunho, uma vida que vai mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. Como está a sua vida em relação à escola dominical? Como está a sua vida em relação a receber as pessoas que chegam aqui, a visitar outros que estão precisando de uma palavra, de um abraço? Como está a sua vida? Como está a sua relação com a coinonia a qual você pertence, ou se você ainda não pertence, como está? Você tem o desejo de participar? A coinonia tem o objetivo de viver em comunhão um com o outro, de compartilhar com o outro da palavra, das necessidades, dos anseios do dia a dia, de estar próximo, mais próximo dessa comunidade, desse corpo de Cristo. Então, são muitos os ministérios, mas precisamos pensar. A gente não precisa esperar
chegar dezembro para fazer essa avaliação. E o nosso desejo é que, se ainda eu não estou, como foi feita a pergunta, né, o que eu posso fazer mais e melhor para o reino de Deus, para essa igreja. Então, que esse realmente seja uma pergunta que cada um de nós façamos. E que tenhamos o desejo de realmente mudar aquilo que precisa ser mudado. São muitos ministérios e nós podemos servir a Deus. Temos a oportunidade de servir a Deus e, quem sabe, chegar no final da nossa vida e dizer, como Paulo falou: dias de luta, dias de glória. Encerrando a sua carta de Timóteo, Paulo fala em 2 Timóteo 4, versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas também a todos quanto amam a sua verdade. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Paulo estava prestes a morrer, ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia sofrer, mas ele tinha certeza de que algo muito bom estava guardado para ele. Algo que nada nessa vida vai se comparar. Irmãos, temos lutas e viver a vida cristã, pregar o Evangelho, viver trabalhando na igreja, é luta, não é fácil. Temos muitos afazeres, a nossa vida hoje é uma loucura, então a luta é diária. Mas a Bíblia diz que vamos ter dias de glória, e não, esses dias de glória não serão aqui na terra. Para quem está esperando glória aqui na terra, esqueça. Essa glória será na eternidade. Se temos uma certeza de algo aqui, o que fazemos aqui redundará em bênçãos para a eternidade. Esse verso, também escrito por Paulo, não foi para Timóteo, mas para a igreja de Corinto, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes. Não é um pouquinho aqui, eu fiz um pouco aqui esse ano, tá bom. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, talvez o pastor não veja o seu trabalho. Talvez você não vai ser visto por ninguém. Mas no Senhor, se você trabalha para Deus, se você se dedica à obra de Deus, o seu trabalho não é vão no Senhor. Muitas vezes a gente tem a ideia de que precisamos receber elogios e receber motivações o tempo todo. Nem sempre funciona assim. Nem sempre funciona assim. Deus está vendo. E o seu trabalho, o nosso trabalho, não é vão no Senhor. Então, irmãos, que possamos ser desafiados nessa noite a darmos mais para Deus. Senhor, eu já tenho dado tanto. Nada se compara ao sacrifício de Cristo na cruz pela nossa vida. Vamos nos dedicar totalmente, 100% da nossa vida a Deus. Que Ele, então, nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, queremos agradecer porque, mais uma vez, somos desafiados pela Tua Palavra a vivermos uma vida que glorifique a Ti. Ó Deus, pedimos perdão, porque muitas vezes temos falhado e não temos feito a Tua obra como convém. Nos ajuda, Senhor, a realmente a ter o desejo e nos despertarmos, ó Deus, para fazermos mais para Ti, não achando que fizemos alguma coisa, mas lembrando que Teu sacrifício é infinitamente maior a qualquer sacrifício que possamos ter ou fazer aqui na terra. Nos ajuda, Deus, a que possamos contribuir com a Tua casa, de qualquer forma, com os nossos dons, com os nossos talentos,
nos ajude a nos colocar à disposição do Senhor e tira de nós qualquer desejo, ó Pai, que tenhamos de aparecer, de sermos vistos, mas que possamos a cada dia, como a Tua palavra diz, que possamos diminuir para que o Senhor apareça através de nós. Obrigado, Deus, por esse tempo juntos. Abençoa nossa semana, em nome de Jesus. Amém.